Essa luz tão pequenina, presta por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em grupo não luz não brilha, nem fruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas vidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, então, com essa alegria no coração, né, por estarmos presentes diante de Deus, de Jesus, nosso divino mestre, agradecendo então a espiritualidade amiga também que nos acolhe com tanto amor e fraternidade, é que nós vamos receber o nosso querido companheiro Sérgio Aguiar. Serginho, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Se eu tossir de vez em quando, me perdoem, estou no meio de uma sinusite, mas a gente não pode parar de trabalhar, a gente tem que trabalhar constantemente e se deixar as coisas do mundo nos atrapalhar, aí a gente acaba tendo companheiros que vão fazer o trabalho deles. Nós vamos falar sobre Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz o seguinte: Dai e vos será dado, darão para o vosso regaço boa medida, compactada, sacudida e transbordante, pois com a mesma medida com que medis, sereis medidos de volta. E existem, obviamente esse é um assunto que é bastante falado, né? Eu peguei alguns trechos de livros do Emmanuel para nos dar uma elucidada sobre diferentes prismas de como olhar
para esse mandamento aí. O primeiro deles é, como é que fica esse negócio de doação e qual o nosso papel diante disso, sendo que nós somos usufrutuários de Deus, né? Nós sabemos, o Espiritismo nos elucida, que não somos donos de nada. Tudo que nós recebemos aqui na Terra é para que, de certa forma, possa ser utilizado em bem, em prol do nosso avanço moral e espiritual, do nosso avanço intelectual, mas também tem que ser colocado a serviço dos nossos semelhantes. Deus nos deu a ciência, e a ciência nos traz muita elucidação acerca do funcionamento da vida, do funcionamento do universo, do mecanismo divino, inclusive, porque nós sabemos que através do entendimento da natureza, por exemplo, nós podemos entender muito a própria natureza do ser humano, porque o ser humano é parte integrante da natureza. A ciência nos traz muito benefício, e quando temos essa bênção, essa doação desse aprendizado que a ciência nos dá, nós temos por obrigação utilizar a ciência em prol, em benefício de todos aqueles que nos cercam. Aí nós falamos de todas as criaturas, não só seres humanos, mas também animais, a natureza como um todo, o reino mineral, o reino vegetal, e todos nós sabemos que o Espírito estagia em todos esses planos. Outro aspecto da ciência, que nós também temos que utilizá-la, é para combater a nossa própria ignorância e auxiliar e combater a ignorância daqueles que nos cercam. Se temos o benefício de receber, temos a obrigação de repassar esse benefício. Outra coisa que Deus nos dá, através da intelectualidade, através da racionalidade, é o discernimento para poder julgar, para poder comparar as coisas e compreender melhor o que elas significam. E com isso, nós vamos ampliando a nossa consciência. E quando essa consciência se amplia, o que nós temos que fazer é, com esse discernimento, levar o verbo, levar a nossa fala, a nossa palavra, para que esse verbo auxilie as pessoas. Então, utilizar tudo aquilo que nós temos de virtudes, mas também tudo aquilo que nós recebemos de Deus para que nós possamos fazer o nosso papel da maneira correta. Na verdade, na essência, Deus nos dá para que nós possamos dar, não para que simplesmente nós o utilizemos. Esse mesmo discernimento, ele terá que ser utilizado a nosso favor, como eu mencionei, mas também para combater o desequilíbrio dos nossos semelhantes, as discórdias, ou seja, o nosso verbo tem que ser um verbo de concórdia, tem que ser um verbo de união, tem que ser um verbo que, se não construa, pelo menos não destrua. Deus nos dá, diante da terra também, autoridade. E essa autoridade tem que ser utilizada com muita justiça, e essa justiça tem que ser pautada na misericórdia, nos mesmos termos que a misericórdia divina, onde não procuramos trocas de favores. A autoridade também, ela tem o desafio de eventualmente nos transformar em tiranos, mas ela traz consigo a obrigação de espalharmos e utilizarmos muito bem a compaixão. Então, recebemos recursos divinos e muitas vezes esses recursos são para nós como uma provação muito dura. E o melhor meio é utilizá-lo no bem, para que nós possamos escapar dessa tentação que o mundo nos oferece. Se recebemos de Deus a bênção da fortuna, é para que nós possamos propiciar trabalho. E com esse trabalho as pessoas possam ter
uma vida digna para si mesmo e para todas as pessoas que o cercam. E a fortuna também será necessária para que nós possamos exercer a benevolência. Um aspecto de virtude ela não pode ser acumulada, ela tem que ser compartilhada. Quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. Se eu tentar utilizar o egoísmo com qualquer doação divina, ela vai se transformar num cancro, num câncer. Ela vai, de certa forma, por exemplo, encruar. E aí nós precisamos colocá-la a serviço do bem. Como eu mencionei, nada que nos é dado nos pertence definitivamente. Somos usufrutuários, utilizamos enquanto estamos aqui encarnados da melhor maneira possível. E como é que a gente, diante das encarnações, deve proceder diante do mundo? Muitas vezes, quando encarnamos, desempenhamos, por exemplo, o papel de religiosos. Eu, por exemplo, sei que em uma das encarnações eu fui um padreco muito danado, né? E hoje estou aqui no Centro Espírita tentando corrigir como eu utilizei mal a minha fala, tentando utilizá-la da maneira correta. Então, religiosos, muitas vezes, diante das coisas do mundo, têm uma tendência de achar que o mundo é um poço de tentações e culpas, e fomentar a culpa como se fosse algo que tem que ser uma companheira para que nós possamos impingir em nós mesmos o sofrimento, como se o sofrimento enobrecesse a alma de alguma forma. O que nos enobrece, o que nos transforma em pessoas melhores são os processos de dor. O sofrimento, a simples sentir na pele alguma coisa não nos serviria de nada se isso não modificasse o nosso coração, se isso não modificasse o nosso comportamento. Apesar dos religiosos afirmar que o mundo é esse poço de tentações, é nesse mesmo mundo que, mesmo que eles se façam muito humildes, que eles vão comer os frutos que a terra lhes oferece. Então, às vezes a gente critica, às vezes a gente acha que, eu costumo brincar que a gente acha que a gente é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Só a gente é legal, só a gente é bom, o resto está muito ruim, o resto está muito errado. Então esse trecho está no livro Pão Nosso, capítulo 72, quando o Emmanuel nos convida a refletir, principalmente desses aspectos das nossas encarnações e como utilizamos esse planeta. Muitas vezes, diante do mundo, somos escritores. E como escritores, achamos que o mundo é um vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência. Mas diante desse mesmo mundo, esse escritor, é lá mesmo que ele vai pegar todas as ideias para que ele possa construir a sua escrita, as suas ideias, desenvolver as suas ideias. E é nesse mesmo mundo que ele vai encontrar os leitores que vão comprar os seus livros. Então, de certa forma, vocês estão percebendo, né? Que ao descrever o planeta, Emmanuel está nos demonstrando que aqui, ao mesmo tempo que tem a doença, tem a cura, né? Há quem diga que veneno e antídoto, a única diferença é a dosagem, de como a gente coloca. Diante do mundo, em algumas encarnações, nós podemos ter sido pregadores. E pregadores com as características de achar que o mundo é um vale de malícia e perversidade. Mas é nesse mesmo mundo que a gente adquire todos os conhecimentos para modificar a nós mesmos e caminhar em direção à nossa evolução.
Enfim, na maioria das vezes, muitas pessoas vão achar que o planeta é um antro de perdição. É um lugar onde as trevas do mal vão, de certa forma, acompanhar a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, aqui no planeta, nós recebemos o colo dos pais, das mães, dos educadores, das pessoas que nos recebem para que elas possam nos auxiliar nesse processo de reciclagem e de modificar nós mesmos. E aí Emmanuel coloca duas frases que elas nos chamam à obrigação. A primeira delas é a seguinte: os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Menos bom é meio estranho, né? Mas é o termo que ele usou. Menos bom porque a gente sabe que no planeta tem pessoas, de certa forma, saindo da animalidade num aspecto instintivo muito forte, e pessoas que já estão próximas de uma regeneração. A maioria aqui do salão, né? Um bando de regenerando, né? Porque o regenerando é aquele que abandona a ideia do mal e começa a colocar em si mesmo a ideia do bem. O regenerando não está pronto, ele está em processo de formação, mas ele desistiu do mal, ele desistiu da ideia do mal como sendo a única opção. E outra frase de Emmanuel, que muitas vezes como religiosos, escritores, pregadores, viramos pessoas muito teóricas e nos escondemos a pretexto de santidade, né? Que é isso que eu mencionei. Então ele fala assim: fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Essa eu senti como se fosse um coice, né? A gente não pode se esconder. Quando a gente ganha as benesses do reino, a gente precisa colocá-las em ação. É movimentar, o amor em movimento. E aí Emmanuel também coloca o seguinte aspecto, agora no livro Cartas do Coração: ninguém precisa desencarnar para encontrar a lei de retribuição. Falando aqui agora de plantar e colher. Não estou nem falando de causa e efeito de maneira de uma encarnação para outra. Estou falando de causa e efeito mais igual capítulo 5, causas atuais das nossas, né, imperfeições, causas atuais do nosso sofrimento. Aí ele fala o seguinte: toda vez que você planta simpatia, o que você vai colher é a amizade. Pessoas simpáticas colhem a amizade de outras pessoas, né? Pessoas que plantam gentileza colhem carinho. Gentileza se movimenta, né? Pessoas que plantam apreço colhem respeito. Pessoas que plantam secura colhem dureza, porque vai ressecar, né? Pessoas que plantam espinhos vão colher espinheiros. As pessoas que plantam e estimulam ao bem vão colher alegrias. Pessoas que plantam entendimento vão colher confiança. Pessoas que plantam esforço vão colher realização, o senso de realização do seu trabalho. Pessoas que plantam fraternidade, que é amor entre irmãos, vão colher amor. E aí ele faz o seguinte conselho: observa e modifica em você o que te incomoda no outro. Pelo mecanismo de projeção, a psicologia nos explica que nós fazemos o contrário. Quando detectamos algo ruim em nós, projetamos no outro para a gente poder bater. Ele está dizendo para a gente fazer o contrário.
Quando eu detectar algo ruim no outro, procurar olhar para mim mesmo, se eu não tenho essa oportunidade, e eu aplicar em mim. Chico dizia, aos outros dou o direito de ser como lhes aprouver. A mim mesmo, a obrigação de ser o melhor que eu posso ser. E o conselho também aqui é, indaga a si mesmo. O que eu faço? O que eu estou fazendo no mundo? Como é que eu estou fazendo essas coisas? Como é que está sendo essa minha interação no mundo? Mas principalmente, descobrir os nossos porquês, que ali está a nossa intenção, que é o verdadeiro tesouro. Uma atitude exterior, ela pode não demonstrar o que está acontecendo no nosso mundo íntimo. É observando pensamentos, é observando sentimentos, que a gente vai conseguir melhorar nós mesmos. Eu, de vez em quando, uso a seguinte expressão. Hoje eu dei uma voadora mental. Vocês dão voadora mental, não? Eu tenho 57 anos de idade. Voadora normal eu não consigo dar mais, né? Então eu dou mental. Mental é quando você olha para a pessoa, né? E lá, na tua mente, você está dando realmente uma voadora nela. A mulher, ela tem uma coisa que eu até sinto inveja. Invejinha branca, tá? Ela consegue mandar a gente para qualquer lugar que ela queira, só olhando. Não é? É uma coisa muito bonita que a mulher faz. A mulher faz isso comigo de vez em quando. Ela só olha para mim, eu já sei o que ela quer e eu vou para onde ela está mandando. Então, descobrir as nossas intenções é fundamental em tudo, porque podemos cair num processo de autoilusão. Ao ter contato com a santidade, muitas vezes a gente já se considera anjo. Se eu ficar 7 dias por semana dentro do centro espírita, pouca gente vai pegar coisa ruim em mim. Vai pegar muita coisa boa. Porque eu estou aqui em contato com os bons espíritos, pessoas com um objetivo comum. A gente vem para o centro espírita, não é para encher o saco de ninguém. Não é? A gente vem aqui para cuidar e ser cuidado. Para ouvir uma boa palavra, para trocar uma boa palavra. E isso às vezes pode causar para nós a impressão que nós já estamos lá. O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Que a gente já está lá. E para quebrar o processo de autoilusão, nós precisamos investigar muito profundamente o nosso mundo íntimo. Agora, a caridade, né, a doação, quando aplicada, ela cria um ambiente para nós. E esse ambiente é o seguinte, a gente vai viver num ambiente que a gente consegue proporcionar para as outras pessoas. Outro aspecto, as pessoas vão me tratar da maneira que eu me trato. Vocês concordam com isso? Se eu me maltratar, eu estou permitindo para que outras pessoas me maltratem. Estou dando o aval para elas. Se eu não me amar, se eu não me permitir olhar para mim mesmo como uma criatura imperfeita, de vez em quando eu vou cair no remorso da culpa. E isso vai fazer com que eu permita que outras pessoas me machuquem. Então é extremamente importante a gente criar um ambiente onde esse ambiente seja um ambiente acolhedor, um ambiente de compreensão, um ambiente onde nós possamos ser o melhor que nós podemos ser. Principalmente o ambiente onde está o nosso próximo mais próximo. Qual que é o próximo? Qual que é o ambiente que está o nosso próximo mais próximo? É o nosso lar, não é? Aonde a gente estiver, mas o nosso lar é onde a gente está mais constantemente. E, paradoxalmente, no lar é onde a gente resolve, tem uma determinação, uma convicção de que a gente vai ser honesto. A gente vai ser o que é, sem máscara. Fora de casa eu tenho que criar personagens, em casa não. E aí, muitas vezes, aquele que deveria receber o nosso melhor recebe o nosso pior.
tá tudo bem, porque quem está conosco está para nos auxiliar. Pela regra do casamento viver em comunidade eu observo os defeitos do outro e utilizo para auxiliar esse outro a crescer. Não é para usar como munição na hora da briga, né? É para auxiliar o outro a crescer. Então, assim, se nesse ambiente que eu estou vivendo, eu der paciência, o que eu estou dando de verdade nesse ambiente? Eu estou dando para as pessoas a minha compreensão. Somente com o aspecto de compreensão é que eu consigo ter paciência. Se eu dou azedume, o que eu vou realmente estar dando é azedume, a amargura, é aquela coisa do que... Sabe aquela pessoa que você... Eu não estou olhando para ninguém, tá? Não estou dizendo. Sabe aquela pessoa que você, ao chegar, ela chega perto de você, você espera ela dar bom dia, para saber como é que está o clima. Se ela não fala nada, você não fala nada. Se você fala bom dia, ela responde, por quê? Né? Então a gente fica só na miúda, como a gente gosta de dizer, esperando a pessoa se pronunciar. Opa, ela acordou bem. Hoje está ótimo o dia, está maravilhoso o dia. Se eu crio um ambiente onde eu fomento a crítica e a ironia, o que eu estou oferecendo, na verdade, é o sarcasmo e a censura. A crítica revestida ou transvestida de censura. Se eu agito a água, consequentemente eu vou beber água com gosto de lama. Se eu deixo as coisas mais mornas, mais calmas, se eu fomento a paz, eu recebo aquilo que eu estou oferecendo. Principalmente porque eu estou criando um ambiente interior que vai propiciar o autocontrole. Quando eu oro, eu não sei vocês, mas quando eu oro, eu não peço paciência para Deus. Vocês pedem? Se pedir paciência, Deus manda chato, para testar a paciência, não é? Porque vai forjar a nossa paciência a ferro e fogo. Eu também não peço força, porque eu me conheço. Se Deus me der força, eu mato um. Então a gente pede sabedoria, a gente pede discernimento, a gente pede características que vão controlar um espírito, o nosso espírito de porco. Então, nós devemos pacificar para que a gente possa ser pacificado. Nós devemos auxiliar para que possamos colher auxílio. E o que Emmanuel nos assevera é: tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. E eu diria mais ainda, não precisa reverter. Tudo que eu ofereço para o outro está nascendo dentro de mim. Já ficou comigo. Antes de eu oferecer para o outro, já ficou comigo. Criou dentro de mim, através dos meus centros de força, né? E aí, não adianta eu querer oferecer para o outro, já é meu. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o ambiente que a gente forma, exatamente para que a gente possa, de certa forma, facilitar o nosso processo. Já é tão difícil, o mundo já é um mundo muito desafiador. Eu, analisando, quando a gente começa a ler sobre os tipos, né, de planeta, a escala evolutiva dos planetas, eu acho que a gente está no pior, que é o segundo, provas e expiações. É aqui onde a coisa pega, onde o filho chora e a mãe não vê. Depois é só alegria. Antes eu não tinha noção do que eu fazia. Eu era conduzido muito mais pelo meu pensamento animalesco, pelos meus instintos. Eu não tinha noção nem de quem eu era. Mas o de provas e expiações
Não é um alento pensar dessa forma? Se a gente olhar as categorias, é o pior. Quando eu falo sobre o mal, eu costumo dizer o seguinte: o mal é uma criação humana. Vocês concordam com isso? O mal é uma criação humana. O mal no ser humano é o amor, principalmente o amor próprio adoecido, que é o egoísmo. O mal é uma criação humana que, quando o ser humano expurga o mal de si, o mal deixa de existir. Então o mal não foi criado por Deus. A gente já usa essa argumentação quando a gente vai conversar sobre quem é Deus, né, o que é Deus. Deus não criou uma criatura que é capaz de travar uma guerra contra ele, né? Como o anticristo, que a gente tanto eventualmente fala. O mal é uma criação humana. E principalmente num planeta de provas e expiações, porque eu tenho discernimento, meu racional está completamente ativado. E eu utilizo o meu racional para o mal. Então o nosso consolo, o atenuante que eu trago o pior, basicamente já foi. Não é? Nós não estamos indo para a regeneração. No âmbito espiritual, tudo que nós tivemos passar de mais grave, a gente está no anoitecer, né, de um planeta de provas e expiações. A gente já vê a aurora da regeneração. A gente já está vislumbrando a aurora da regeneração. Olha direito se você não está vendo, né? Olha com os olhos do amor, para que você possa enxergar que aonde a gente vê, muitas vezes, como eu falei lá no começo, parece que tudo está perdido, parece que nós estamos num navio sem controle. Tem controle, o controle está muito bem estabelecido. O ponto é, um planeta de provas e expiações é um planeta onde tem devedores e credores, muitas vezes entre si. Ao mesmo tempo que é um local onde pessoas se agridem, é um local onde as pessoas estão juntas para balsamizar as feridas do passado. É um planeta onde nós temos a oportunidade de reparar os nossos erros. Fica melhor pensando dessa forma, não fica? Vocês vão dormir melhor hoje à noite por conta disso? Vão pensar assim, tem que pensar assim. Nós temos que ter esse pensamento mais positivo. Por quê? Porque as leis divinas se baseiam no amor. Jesus é o próprio amor que encarnou entre nós. Um dia o amor encarnou entre nós para mostrar como ele era, a sua face. E a partir desse momento, quando a gente teve contato com esse amor, a gente nunca mais deixou de ser inquieto. Antes de Jesus, eu diria que as criaturas estavam meio que conformadas com a situação que elas viviam. A cultura da época, dependendo de onde você encarnava, nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Se for bom, vai para o céu, se for mal, vai para o inferno. O céu contém o ócio. Eu nem harpa sei tocar, o que eu vou fazer no céu? Não consigo tocar nem caixinha de fósforo para tocar um sambinha. Vou fazer o que no céu, né? O inferno é mais agitado, né? Lá tem funk. Tem umas coisas legais para a gente dançar, né? Então, assim, uma teoria muito estapafúrdia, e a gente virou um rebelde, mas agora a gente vira um rebelde com causa, quando Jesus chega e nos mostra que o futuro é promissor. E quando a gente tem contato com amor, é como se fosse um bichinho que nos picou, e a gente agora não consegue mais viver sem ele. Agora a gente precisa dele para viver. E nós somos filhos do amor. Toda vez que nos afastamos do amor, adoecemos. Somos feitos para amar.
Toda vez que eu tento não amar, eu adoeço, porque não é da minha natureza. Todos podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza e encorajamento. Olha quanta doação a gente pode fazer, não custa nem R$1, né? Tudo que eu falei aqui a gente pode dar sem botar a mão no bolso. Olha que coisa legal, né? Não precisa gastar dinheiro. Se a gente oferece beneficência, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo doação de recursos próprios. Se a gente oferece paciência, o que eu estou oferecendo para o outro é tranquilidade interior. Se eu ofereço tolerância, o que eu estou doando para o outro é o meu entendimento, a minha compreensão. Se eu estou oferecendo sacrifício, em determinados momentos da nossa vida oferecemos sacrifício, nós estamos fazendo a doação de nós mesmos. De novo, é uma coisa boa para a gente pensar, não é? Vocês já me contaram aqui que vocês vão dormir melhor. As minhas palestras até então normalmente são palestras para tirar o sono. A de hoje foi para dar sono, né? Para a gente dormir bem, encostar a cabeça no travesseiro e amanhã acordar querendo modificar o mundo. Nós vamos mudar o mundo, uma pessoa por vez. Começa na gente. Um por vez. E unicamente pela benção de dar, o Emmanuel nos fala, é que a vida de cada um de nós se transformará numa benção. Então, como eu mencionei agora, essa foi uma palestra feita para... Tinha gente que estava fazendo voodoo comigo. Eu ficava com dor na costa de vez em quando. Acho que a pessoa fazia um boneco meu e espetava alfinete, né? Esse o Sérgio botou um monte de coisa na minha cabeça nas palestras e tal. Hoje é leveza, hoje é uma palestra de um mundo promissor, é uma palestra onde a gente, como eu mencionei, somos filhos do amor, vivemos no amor, e toda vez que a gente tenta se afastar dele, a gente adoece, aí a gente busca o contato com o amor. E toda vez que a gente for caminhar pelo mundo se sentindo incompleto, para que a gente perceba que tem uma pessoa que nos faz muita falta. Muita falta. Minha mulher está me vendo, não é você, meu amor. Tem uma pessoa, a mulher está aqui, né? Está vendo online, está online, gente, tá online. Ela está em casa, ela fez cirurgia, não pôde vir comigo hoje. Mas não é ela que me faz falta, sou eu mesmo. A gente vive por esse mundo muitas vezes achando que está faltando alguém para nos completar. Está faltando a tampa da panela. Mas na verdade o que está faltando em nós é a criança que ficou abandonada lá atrás, com incompreensão, que ficou com sentimento de rejeição, que ficou muitas vezes achando que ela não era boa o suficiente. O que nos faz falta é o adolescente que estava completamente perdido, que tinha que de repente definir a própria vida, que não tomou escolhas, que não fez escolhas boas, e eventualmente hoje a gente não está no trabalho, na vida que a gente gostaria de estar. O que nos faz falta é o adulto, que tomou também algumas decisões equivocadas e ficou parado, caído, como na parábola, à beira do caminho, destruído. Então, para que a gente possa ser inteiro de novo, a gente tem que voltar lá atrás e resgatar a criança, e resgatar o adolescente, e resgatar o homem velho, a mulher de ontem, para que nós possamos ser, com defeitos e virtudes, a pessoa que a gente é hoje. No momento presente, que é onde a gente tem todas as condições para criar um futuro. Esse futuro que Jesus nos prometeu quando veio. Era essa a minha fala de hoje. Obrigado, um beijo para vocês.